Um pequeno conversível esportivo ruge por uma estrada desértica, erguendo uma alta nuvem de poeira atrás de si. O motorista está bem vestido e se olha no espelho retrovisor, ajustando levemente seus óculos de sol. Ele sabe que parece tão bem quanto se sente, e por que o produtor do nono maior sucesso de Hollywood em setembro não estaria feliz? O carro para de repente em frente a um aglomerado de prédios, que parecem ser as únicas estruturas neste vasto deserto, que é vazio. O produtor salta do carro e analisa a desolada localização. A pista de concreto rachada, prédios desgastados pelo tempo, e o deserto solitário se estendendo infinitamente em todas as direções. Este lugar é excelente, exclama o produtor para ninguém em específico. O lugar é ideal para seu novo filme, ambientado numa pista desértica, narrando a história de um mecânico de avião solitário que se apaixona por uma caçadora de recompensas atrás de um fugitivo. Uma trama tão antiga quanto o tempo. Mas agora, onde está quem o chamou? Ele não parava de falar sobre fazer um documentário do deserto, mas isso não importa agora. Ele não percebe o ótimo local de filmagem em que está. O produtor chama "Olá?", mas a única resposta é a brisa do deserto. Ele tira os óculos de sol e olha ao redor. Ele vê que as portas do hangar estão rachadas. Talvez o dono deste lugar esteja lá dentro. O produtor entra no hangar, mas para abruptamente. Sua boca se abre em choque. Ele não consegue acreditar no que está vendo. Este lugar é ainda melhor do que o cara no telefone havia descrito. O hangar é enorme e completamente vazio. Ele provavelmente poderia montar quase todos os cenários e até filmar a imagem toda no hangar. Ele pouparia muito no orçamento ao evitar as taxas de palco de som dos estúdios em Los Angeles. Você é um gênio lindo, ele pensa consigo mesmo. O filme poderia falhar, mas ainda ser lucrativo. Onde está o homem que o chamou? Ele não sabe quem ele é? Ele é um produtor relevante e não pode aguardar por um administrador de um aeroporto insignificante do deserto. Tudo bem, ele está partindo. O produtor se vira para sair, mas as portas do hangar se fecham de repente com um estrondo. Isso é algum tipo de piada? Ele bate nas portas do hangar, mas elas não se movem. Olá? Ei, estou preso, qual o problema? Ainda sem resposta. O que está acontecendo neste lugar? O produtor está preocupado. Isso é algum tipo de armadilha? Ele está prestes a ser roubado? Não seria terrível se levassem seu carro. Já está com 9 pagamentos atrasados. Mas caramba, está quente aqui. Estava quente lá fora, mas está ainda pior neste hangar. Quem afirmou que o ar do deserto é seco? Um idiota, isso sim. Aqui está muito úmido. O produtor afrouxa a gola e puxa, tentando se refrescar. Tudo bem, eu já tive o suficiente. Se não me deixar sair, terá um grande problema, camarada. Então, o produtor ouve um ruído vindo da escuridão profunda do hangar. O produtor não reage, no entanto, ele precisa manter a calma. Ele se abaixa e finge amarrar o sapato e tira a pistola Derringer da sua tornozeleira. Ele se levanta e gira, apontando a arma à sua frente, mas não consegue ver ninguém na escuridão. Esta é sua última chance. Não estou brincando aqui. O estranho barulho vem novamente. Um ruído baixo e retumbante. E o produtor tropeça para frente. O que acabou de acontecer? Parecia que o chão ondulou e o empurrou para frente. Lá, aconteceu de novo. E de novo, o produtor grita. O que está acontecendo? O barulho estrondoso aumenta enquanto o chão ondula e o empurra adiante, como uma onda em solo sólido. Isso é um terremoto? O produtor é derrubado e o chão o empurra em direção ao horrível barulho de rosnado. Ele tenta se levantar, sem sucesso. O chão está se movendo demais. Ele tenta rastejar, mas é impelido para perto da fonte do rugido ensurdecedor que parece vir de... O que é isso? O produtor grita e atira com sua arma na coisa à sua frente. No tiroteio, ele finalmente o vê, o que estão forçando ele a fazer. Uma boca gigante e aberta, cheia de uma massa de dentes rangendo e triturando. Que azar do produtor de cinema que não percebeu a tempo que a localização do seu novo filme seria a última que ele procuraria. Porque, como você provavelmente já percebeu, este prédio desconhecido no meio do deserto não é nada do que parece ser. E, na verdade, é bastante conhecido pela Fundação Assegurar, Conter, Proteger como SCP-1051. O SCP-1051, na verdade, não é um prédio, mas sim um organismo vivo. A carapaça dessa criatura, parecida com um hangar de aeronaves, tem cerca de 700 metros por 500 metros por 60 metros. É um predador de emboscada imóvel. Atrai sua presa com diversas manipulações sociológicas e psicológicas.
O SCP-1051 tenta atrair a presa de várias maneiras, mas seu principal método é disseminando certas ideias na cultura popular. Ele tentará constantemente se conectar a satélites em órbita para transmitir sinais de televisão, imagens e outras mídias. Ele tem aproximadamente 25% de sucesso em se conectar e transmitir mensagens via satélites, podendo também realizar transmissões de rádio regulares ou se conectar a linhas telefônicas padrão. As mensagens que o SCP-1051 envia tendem a cair na categoria que poderia ser denominada como teorias da conspiração, a maioria das quais é sobre si mesmo. Ele postou em sites de conspiração informações sobre naves espaciais armazenadas e engenharia reversa em seu hangar, e homens de preto supostamente usando sua localização para contatos extraterrestres. Ele tentou disseminar boatos de que o local é usado para testar vários dispositivos ultra-secretos, como armas de energia, controladores de clima, teletransportadores e sistemas de propulsão avançados. O SCP-1051 também tentou se espalhar através de transmissões de rádio e televisão, que é um local usado por um governo sombra dos Estados Unidos. Ele ligou para várias empresas de produção de Hollywood e jornais de tabloide, na tentativa de disseminar ainda mais suas informações. Possivelmente o pior de todos, ele mandou ordens para agentes de inteligência militar dos Estados Unidos, fingindo ser um alto oficial, exigindo que revelassem a localização do SCP-1051. O SCP-1051 parece desesperado para revelar sua localização a curiosos, numa tentativa de atrair e se alimentar deles. E a estrutura anatômica do SCP-1051 é perfeitamente adequada para essa tarefa. Sua estrutura biológica bizarra consiste em uma grande língua que se parece muito com uma pista de aterrissagem pavimentada. A língua conduz a um conjunto de grandes portas de hangar de avião, a boca do organismo. Essa boca de porta se abre para o que parece ser um hangar, mas é na verdade o órgão semelhante a uma moela do SCP-1051, onde ele tritura sua presa em uma pasta fina para prepará-la para a digestão. O próximo prédio é o estômago da criatura, onde ele quebra a presa liquefeita em nutrientes e separa os resíduos que não consegue digerir. Os nutrientes são levados à área suposta, residência do cérebro do SCP-1051, enquanto os resíduos são expelidos da estrutura. Por fim, parece haver um conjunto de antenas na lateral do prédio. Esses órgãos informativos se estendem subterrâneos, onde se crê que existam mais antenas e fios, permitindo ao SCP-1051 enviar múltiplos sinais de televisão, rádio e outros. O SCP-1051 foi encontrado em 1947, após relatos de uma estrutura ovoide caindo no deserto sudoeste americano, próximo a Roswell, Novo México. A Força Aérea dos Estados Unidos tomou posse deste estranho ovo e o levou para sua localização atual em Nevada para observação e pesquisa. Cientistas da Força Aérea inicialmente acreditaram estar lidando com um meteorito de material desconhecido. Descobriram rapidamente que o objeto era oco e continha um líquido. Porém, o mais estranho foi quando detectaram algo no núcleo líquido e estava se movendo. Eles estudaram o objeto por anos, até que um dia, algo aconteceu que encerraria suas pesquisas de vez. O ovo chocou. Uma noite, o sargento da Força Aérea Burnson e os cientistas Dr. James e Dr. Gold, durante seu trabalho rotineiro de análise do objeto, escutaram um ruído peculiar. Ao observarem o objeto, notaram uma rachadura se formando na casca externa. Essa rachadura continuou por cerca de 5 minutos, até que algo finalmente rompeu a casca. Uma criatura alienígena começou a emergir de sua casca, e todos os homens se viraram para correr. Mas algo estendeu um longo braço semelhante a um tentáculo e agarrou o Dr. James. Ele puxou o cientista e pareceu absorvê-lo diretamente em seu corpo. O sargento Burnson e o Dr. Gold fugiram do hangar de aviões. Enviaram um pedido de ajuda descrevendo um ataque de um alienígena, colocando o objeto no radar da Fundação Assegurar, Conter, Proteger. O sargento Burnson enviava o sinal de socorro quando o Dr. Gold indicou o hangar que guardava o objeto em forma de ovo. Os dois homens observaram o hangar expandir e inchar, como se algo pressionasse suas paredes internas. O hangar desabou repentinamente. A criatura parecia se contorcer nos escombros quando uma nova casca começou a se formar ao redor do alienígena. Ele cresceu, expandindo e mudando, até que de repente assumiu quase a exata forma do hangar que uma vez esteve lá. Agentes da Fundação Assegurar, Conter, Proteger assumiram o controle da área rapidamente. Descobriram rapidamente que a criatura semelhante a um edifício estava longe de dormir.
Este extraterrestre que havia nascido de um ovo e depois assumido a forma de um hangar de avião, estava expelindo seus próprios ovos. O edifício às vezes lançava ovos para o céu. Vários desses ovos foram parados e recuperados pela Fundação, mas outros conseguiram escapar e sair da atmosfera da Terra, tornando-os impossíveis de recuperar. A Fundação também logo detectou que sinais de rádio estavam sendo emitidos pelo hangar e montou um pequeno rádio nas proximidades que permitiria a eles receber e enviar sinais de volta para a criatura que agora era designada como SCP-1051. O Dr. Richardson, o pesquisador da Fundação no local que estava liderando a investigação sobre o SCP-1051, encontrou a frequência em que estava transmitindo e tentou falar com a criatura. Depois de perguntar se o SCP-1051 podia ouvi-lo, a criatura realmente respondeu. E parecia ter um pedido muito simples, dar. Quando o Dr. Richardson pediu para elaborar, perguntando, dar o quê? O SCP-1051 respondeu, quero alimentar, traga comida. Quando o médico disse ao SCP-1051 que não receberia comida, a anomalia imediatamente enviou uma nova transmissão declarando, a Área 51 está atualmente sob controle da Fundação Assegurar, Conter, Proteger, uma organização governamental sombria que o designou como SCP-1051. Aqui estão alguns nomes dos operativos. O Dr. Richardson ordenou que um membro da classe D fosse enviado ao SCP-1051 com o objetivo de acalmá-lo e evitar mais transmissões sobre a organização secreta. Ao ser questionado sobre o envio de sinais, o SCP-1051 disse que queria despertar a curiosidade humana. Parecia que sua tática de caça era encher o mundo com teorias conspiratórias. Teorias conspiratórias sobre si. Isso atrairia humanos curiosos para explorar o local e, ao entrarem no hangar, seriam recompensados com um encontro com o alienígena que procuravam. O SCP-1051 também explicou que os ovos que estava expelindo eram seus filhos, e parecia bastante chateado que a Fundação interceptou alguns deles enquanto estavam em sua trajetória de fuga orbital. Mas de onde o SCP-1051 tirou essas teorias da conspiração? Estudando nossa cultura e o auge da ficção científica nos anos 1940 para criar histórias atraentes. O Dr. Richardson, pesquisador da Fundação, pressentia algo mais em andamento. Depois, ele conversou com o Dr. Gold, outro cientista da Força Aérea que estudou o meteorito oval. Pediu para descrever a primeira vítima do SCP-1051, Dr. James. O Dr. Gold afirmou que o Dr. James era obcecado pelo trabalho, afetando sua vida pessoal. Ele era um verdadeiro fanático por ficção científica. Parece que o Dr. James adorava filmes B, especialmente os de alienígenas e objetos voadores não identificados. Ele estava convencido de que o governo já possuía ambos em sua posse, e sua pesquisa sobre o estranho meteorito em forma de ovo apenas aumentou sua confiança nesse fato. O SCP-1051 absorveu esse conhecimento de sua primeira refeição na Terra e agora usa isso para atrair novas presas curiosas? O Dr. Richardson acreditou que poderia ser mais profundo. Ele tocou para o Dr. Gold a gravação de sua primeira conversa com o SCP-1051, onde o SCP-1051 pediu que ele trouxesse comida. O Dr. Gold ficou chocado. A voz que ele estava ouvindo pertencia ao Dr. James. O SCP-1051 fica no deserto de Nevada, com pelo menos 20 membros da Fundação patrulhando constantemente em uniformes semelhantes aos da Força Aérea dos Estados Unidos. Eles podem atirar em intrusos, mas só para assustar e afastá-los, não para matar. Qualquer intruso a menos de 1 quilômetro do SCP-1051 deve ser detido e receber amnésicos da classe A. O principal perigo do SCP-1051 é a disseminação de informações falsas. Por isso, os esforços de contenção da Fundação Assegurar, Conter, Proteger, focam em interromper suas transmissões. Os agentes devem responder a quaisquer rumores ou perguntas civis sobre o SCP-1051 com negação e ridicularização, para deixar claro que não passam de histórias e que a pessoa é estúpida por acreditar nelas. Se eles exibirem qualquer conhecimento além dos mitos e rumores normais, a aplicação de amnésicos da classe A também é permitida. É preciso monitorar satélites próximos à localização 1051 para evitar interferências nas transmissões. Qualquer antena de propósito desconhecido a menos de 10 km do prédio deve ser destruída ou protegida por uma gaiola de Faraday. O SCP-1051 pode não ser capaz de se mover, mas sua capacidade de se reproduzir e a dificuldade que a Fundação ainda enfrenta para impedir sua disseminação de desinformação levou à sua classificação como Euclides, e as pesquisas sobre suas origens e biologia estão em andamento. Agora, para outra anomalia que você nunca vai querer encontrar,
Assista ao SCP-002, a Sala de Estar, e certifique-se de se inscrever enquanto mergulhamos cada vez mais nos arquivos classificados da Fundação Assegurar, Conter, Proteger.